Olá, amigos. Aqui é Edmilson Barros. Você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é a transfusão sanguínea e testemunhos de Jeová. O que muda com a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF? Vamos lá? Bem-vindos ao Minutos de Direito Médico, o seu canal de referência sobre o que é essencial para médicos e até mesmo para os demais profissionais de saúde. Hoje vamos abordar uma questão que gera muito debate e recentemente teve uma virada importante no Supremo Tribunal Federal, a recusa de transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. Você é médico? Sabe como essa decisão muda a sua prática clínica? Vamos entender o impacto dessa decisão e como isso afeta o seu trabalho e a sua segurança jurídica. Antes de qualquer consideração, quero deixar claro que esse vídeo não critica nenhum dogma religioso e não toma partido para nenhum dos lados, mas apenas analisa a decisão do STF e suas consequências para os testemunhos de Jeová e o risco para o médico entrar desnecessariamente em conflitos familiares e vir a ser processado pelo paciente ou por algum familiar. A decisão de setembro de 2024 fez com que o STF garanta de forma vinculante que testemunhas de Jeová tenham o direito de recusar a transfusão de sangue quando essa recusa for sempre inequívoca, ou seja, sem a menor possibilidade de dúvida. Isso é baseado na liberdade religiosa e no respeito à autonomia do paciente. Em síntese, o STF assim decidiu. Testemunhas de Jeová, quando maiores de idade e plenamente capazes do ponto de vista civil e mental, têm o direito de recusar o procedimento médico para si próprio, que envolva transfusão de sangue com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no SUS, podendo, se necessário for, recorrer a tratamento fora do seu domicílio. O Estado agora passou a ser obrigado a garantir que tratamentos alternativos estejam disponíveis no SUS, caso o paciente recuse o sangue. A recusa a tratamento de saúde por motivos religiosos é condicionada à decisão inequívoca, livre, consciente, expressa, informada e esclarecida do paciente, com a menção expressa do risco de morte. Para que essa recusa seja considerada inequívoca, recomendo fortemente que a recusa seja expressa e sempre deve ser comprovada por meio de diretiva antecipada de vontade feita por advogado especialista em direito médico e da saúde e devidamente registrada em cartório de títulos e documentos para que o paciente porte uma via, afinal pode estar inconsciente, e para os familiares apresentarem ao médico em caso de futura necessidade. Há anos confecciono essas diretivas antecipadas de vontade para pessoas de todo o Brasil nas mais diversas situações. E de agora em diante serão feitas diretivas específicas para recusa em transfusão sanguínea para todos os religiosos que assim desejarem. Há de se destacar que a recusa aceita pelo STF não é ilimitada. A regra geral é que a recusa ao tratamento da transfusão pode ocorrer apenas para o próprio paciente, desde que ele seja maior de idade e plenamente capaz do ponto de vista civil, sendo proibido decidir por outra pessoa ou por menores de idade, ainda que filho ou dependente. A ressalva que se faz em relação ao menor de idade é que a recusa não se aplica aos dependentes menores de idade. Porém, caso exista um tratamento alternativo, eficaz e seguro disponível, conforme a avaliação médica, os pais podem escolher esse tratamento para os seus filhos. Mas há um detalhe: o limite ao respeito a essa escolha dos pais ou responsáveis pelo menor para não transfundir. Se e quando houver o esgotamento do tratamento paliativo escolhido e dos demais métodos alternativos, e comprovada ineficácia desses meios e, por consequência, houver risco iminente de morte, a transfusão deverá ser feita. O limite da escolha dos pais ou responsáveis pelo menor é o risco iminente de vida, dada a ineficácia do tratamento alternativo. Sendo assim, nesse caso, se envolver terceiros ou menores, a transfusão deve ser feita sempre que for a última medida salvadora de vida. Nessa situação, o princípio do melhor interesse para a saúde e vida da criança, do adolescente e de terceiros deve prevalecer. Até porque quem garante que aquele menor será testemunha de Jeová na fase adulta? Isso parece resolver a questão, certo? Errado. Como veremos, a realidade para o médico ainda envolve uma série de dilemas éticos e jurídicos com o paciente e familiares desse paciente. Como sempre, em qualquer caso, o primeiro passo do médico ao tratar um testemunho de Jeová é usar
todos os meios alternativos à transfusão, como expansores de volume, medicamentos ou técnicas avançadas de controle de sangramento. E as outras medidas que eventualmente forem disponíveis. Sempre que houver possibilidade de tratar sem transfusão, deve-se esgotar essas opções, respeitando a autonomia do paciente e a sua religião. Os meios alternativos existem, são variados e efetivos, mas quase sempre sua eficácia demanda determinado espaço de tempo para fazer efeito e, por isso, são quase sempre utilizados em procedimentos seletivos e previamente programados. Mas em situações súbitas de grande perda sanguínea, especialmente em caso de urgência ou emergência, muitas vezes não há tempo hábil para a efetividade dos meios alternativos. E quase sempre, a única medida capaz de salvar a vida é a transfusão. Aliás, a depender do caso, o uso eficaz de meios alternativos também não são possíveis em situações eletivas. E é aí que os dilemas aparecem. Nos anos 2000, tive um caso jurídico que exemplifica um desses dilemas. Um paciente, testemunho de Jeová, estava inconsciente e teve grande perda sanguínea. Um dos filhos, que também era da religião, ameaçou agredir e a processar o médico assistente se ele realizasse a transfusão, ainda que o paciente sobrevivesse. O outro filho, que não era religioso, exigia a transfusão se necessário fosse, também ameaçando o médico de agressão e de processo, caso não a realizasse e o paciente morresse. Imagine a pressão. Mesmo com a decisão do STF, que essa decisão hoje garanta o direito do paciente se recusar, o médico continua exposto a esse tipo de conflito familiar. Esse caso mostra que, mesmo com a decisão do STF, o risco de ser processado por familiares e pelo paciente ainda existe. Sem diretiva antecipada de vontade formal, se um paciente testemunho de Jeová falecesse em a transfusão, um parente insatisfeito pode alegar que o médico foi negligente, já que, na sua ótica, a recusa não era inequívoca. Se um paciente testemunho de Jeová sobreviver com a transfusão, o paciente ou um parente insatisfeito pode alegar que o médico foi imprudente ao fazer aquela transfusão. O STF protege a autonomia do paciente, mas os familiares podem tentar rever a situação judicialmente. Isso reforça a necessidade de agir com extrema cautela e de registrar e documentar todas as decisões para minimizar os riscos jurídicos para o médico. Sem dúvidas, a decisão do STF é um marco histórico. Os religiosos estão de parabéns e conseguiram o que tanto desejavam. Se obedecidos os critérios, em especial de prova indubitável da recusa, sua autonomia vai ser sempre respeitada e a transfusão não será feita, ainda que isso lhe leve à morte. Por outro lado, isso também traz à tona a discussão de que o médico também tem a sua autonomia, que também deve ser respeitada. O médico é treinado para salvar vidas. Se o profissional não concordar em deixar o paciente morrer sem transfusão, nos casos permitidos, ele pode se recusar a atender ou a prosseguir no atendimento, repassando o caso a um outro colega. No caso, de acordo com o Código de Ética Médica, é permitido ao profissional se recusar a atender um paciente testemunho de Jeová, desde que não seja a única opção médica do local, entenda-se município, e não se trate de uma situação de urgência ou emergência naquele momento. Ainda assim, excepcionalmente, mesmo em situações de urgência e emergência, se houver outro médico disponível, o profissional pode se recusar a atender e transferir o caso a esse colega. Isso garante que o médico não seja forçado a ir contra os seus princípios ou a assumir riscos desnecessários de processo. Mas atenção, tudo deve ser bem registrado e documentado, inclusive a presença de outro médico e o fato de não ser uma urgência ou emergência. Mais uma vez, destaca-se. É importante deixar claro que essa discussão não é religiosa. Cada sistema de crença merece respeito absoluto. A questão aqui é a insegurança jurídica e a exposição a responder um processo ético, criminal, civil e administrativo que o médico pode enfrentar, mesmo com a decisão do STF. Em caso de processo, o médico no futuro pode até ser absolvido em todas as instâncias, mas terá tido grandes dissabores e prejuízos emocionais e financeiros ao se defender das acusações quando tentava salvar a vida de um paciente. A questão agora é saber se o médico está disposto a se arriscar em conflitos familiares sobre a transfusão sanguínea. A pressão de familiares pode gerar um processo e o médico fica na linha de fogo. A discussão aqui não é mais se a transfusão pode ou não ser recusada. É sobre como os profissionais de saúde podem se proteger nesse cenário, enquanto continuam prestando o melhor atendimento possível naquele local, naquele momento.
Outra situação que pode ocorrer é quando o paciente sabidamente, testemunha de Jeová, está inconsciente e não manifestou previamente e inequivocadamente sua recusa à transfusão. O que fazer? Ainda que seja testemunha de Jeová, se houver risco iminente de vida e a transfusão for o único meio de salvar o paciente, sem a diretiva antecipada de vontade, o médico deve realizar o procedimento. Aqui, certamente haverá outro dilema. Um familiar religioso pressionará o médico para não transfundir e outro familiar não religioso pressionará para a transfusão ser feita. Sem recusa inequívoca de um maior de idade plenamente capaz, o princípio ético da beneficência se sobrepõe e a vida deve ser preservada. A documentação de cada detalhe é crucial para garantir que, no futuro, o médico tenha provas de que agiu de acordo com o Código de Ética Médica, com a legislação, com a decisão do Supremo e com as circunstâncias emergenciais. A decisão do STF é clara. Testemunha de Jeová tem o direito de recusar a transfusão de sangue, mas o dilema para o médico não desaparece. Para garantir sua profissão, o médico deve usar meios alternativos sempre que possível e até o efetivo esgotamento terapêutico das medidas alternativas à transfusão. O médico deve registrar e documentar rigorosamente todas as decisões e comunicações com o paciente e os seus familiares. O médico deve, em caso de urgência ou emergência, agir para salvar a vida, especialmente se o paciente não se manifestou previamente com a recusa. O médico deve, com base na sua consciência e religião, pessoalmente decidir se está ou não disposto a se envolver na problemática familiar de transfusão sanguínea. Isso é uma decisão pessoal de cada um e a autonomia do profissional em atender ou não também deve ser respeitada. No meu caso, eu repasso o paciente ao colega, por óbvio, nos casos eticamente permitidos. Em linhas gerais, quais são as lições para os religiosos e para os médicos? Então, para os testemunhos de Jeová, se forem maiores e capazes, façam o quanto antes uma detalhada diretiva antecipada de vontade com um profissional especializado com expressa recusa à transfusão. Registre a diretiva no cartório de títulos e documentos, porte uma via na carteira e entregue uma via a cada um dos seus familiares para apresentação oportuna ao médico. Se você estiver inconsciente, uma vez apresentada essa diretiva, o médico deve respeitá-la e fotocopiar, anexando no prontuário com 2 testemunhas. Essas testemunhas devem ser preferencialmente um familiar do paciente, se for possível, e alguém da instituição de saúde que acompanhe o caso, por óbvio que seja diverso do médico assistente. Se não houver familiar presente, as 2 testemunhas devem ser preferencialmente da instituição, mas pode ser qualquer pessoa. O importante é localizar essa testemunha se necessário no futuro. Um detalhe que não pode ser esquecido é que as instituições de saúde devem elaborar protocolos para explicitar a ordem de quem será a testemunha, como outro médico do plantão, chefe de equipe médico, chefe de equipe de enfermagem, diretor clínico, etc. Independente da diretiva de vontade do paciente e o paciente estiver consciente, ele pode recusar a transfusão no ato do atendimento, fato que deverá ficar registrado no prontuário, também com 2 testemunhas, no molde anteriormente explicitado e sua vontade será respeitada. Se não existir essa diretiva antecipada de vontade formalizada e o paciente estiver inconsciente, a transfusão sanguínea será feita sempre que for a última medida salvadora de vida. Nessa situação limítrofe de vida-morte, a recusa do procedimento se aplica apenas ao próprio paciente, jamais a terceiros ou a menor de idade. Para os médicos, as orientações que nós damos é sempre usar todos os meios alternativos à transfusão, deixando esse tipo de tratamento para uma derradeira e última tentativa salvadora de vida, quando os meios alternativos estiverem comprovadamente ineficazes para aquele caso. Também oriento para os médicos, quando necessária a transfusão e for apresentada a diretiva antecipada de vontade formal, registrada em cartório daquele paciente inconsciente, a sua vontade deve ser respeitada, ainda que o desfecho seja a morte. Tudo deve ser registrado no prontuário com 2 testemunhas dos moldes já citados anteriormente. Uma outra orientação que nós damos ao médico é que, quando necessária a transfusão e o paciente estiver consciente, independentemente da diretiva antecipada de vontade, o desejo do paciente deve ser respeitado, ainda que o desfecho seja a morte. Tudo deve ser registrado no prontuário com 2 testemunhas da forma que nós orientamos anteriormente. Também orienta aos médicos, quando necessária a transfusão e o paciente estiver inconsciente, sem diretiva antecipada de vontade formal, o procedimento deve ser feito para salvar o paciente. Tudo deve estar registrado no prontuário com as testemunhas nomeadas
com base nos critérios já ditos, ou seja, devem ser preferencialmente um familiar do paciente, se for possível, e alguém da instituição de saúde que acompanha o caso, por óbvio que não seja o médico assistente. Uma outra orientação para os médicos é que, em risco iminente de vida, com falência de medidas terapêuticas alternativas, em nenhuma hipótese, alguém pode decidir pelo menor recusando transfusão. Quando necessária, a transfusão e o paciente for menor de idade, ou seja, menor de 18 anos, independente de sua vontade ou de terceiros, o procedimento deve ser feito para salvar o paciente. Isso independe de diretiva antecipada de vontade do menor, já que o termo seria nulo, posto ser a vontade de uma criança ou de um adolescente. Tudo deve estar registrado no prontuário, com aquelas mesmas duas testemunhas. Em nenhuma hipótese alguém pode decidir por outra pessoa maior de idade, capaz ou incapaz, recusando transfusão. Nesse caso, em última instância salvadora, o procedimento de transfusão deve ser feito para salvar o paciente. Tudo registrado no prontuário, com as testemunhas conforme recomendação já ditas. Para finalizar, há de se dizer que o mesmo raciocínio se aplica quando o paciente, maior e capaz, se recusa de forma inequívoca a comer em greve de fome. Nesse caso, a autonomia deve ser respeitada, ainda que sua opção lhe leve à morte. Há quem diga que essa decisão unânime do STF legitimou o suicídio assistido de pacientes. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, mas vale, neste momento, a sua reflexão e o seu entendimento. Observe que o risco de processos para o médico existe, mas com boas práticas e ética é possível minimizar esses riscos sem jamais evitá-los. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou do vídeo, antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, ajudar o canal e ficar por dentro de todas as atualizações e novidades do fascinante mundo jurídico médico. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas de profissão e comente aqui embaixo suas dúvidas e sugestão. Queremos saber o que você achou e que temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Fique ligado porque os próximos vídeos serão ainda mais relevantes e cheios de informações valiosas para a sua prática profissional. Lembramos que já temos dezenas de vídeos já disponíveis no canal que abordam diversos temas importantes para a sua prática profissional. Não perca a oportunidade de se atualizar e aprender com nosso conteúdo exclusivo e você, além de ficar cada vez mais informado, ainda ajuda a classe médica a se atualizar e a se proteger. Grande abraço a todos. Até a semana que vem.